começar perguntando, rapaz, aquela guitarra de 8 cordas, que tem a corda de baixo. Sim. Que a guitarra ela é diferentona, não tem a mão, né? Sim, headless. É. Ela é headless e a música é o Pagan 2 ou 3? Pagan 3. Pagan 3. Cara, fala um pouco dessa guitarra, porque eu achei, pelo menos pra mim, né, diferente. Eu sei que já existem guitarras de 8 cordas há um tempo, mas fala um pouco da configuração dela. Sim, sim, show de bola. Então, essa guitarra é uma guitarra que eu recebi da Legator, né, que era meu antigo patrocinador. E a diferença dessa guitarra, para mim, ela foi bastante usual porque eu não tinha uma música de 8 cordas até então no Vitalismo, todas as músicas eram de 7 cordas, e eu queria uma 8 cordas. E aí, por que a preferência pela headless, né? Porque eu já tinha escutado falar que a 8 cordas gerava muito ruído, assim, era difícil de tocar limpo, né? Porque qualquer fraseado que você faz, a 8ª corda vibra. Isso realmente acontece mesmo. Acontece, é difícil, ainda mais com distorção, né? E aí, a headless, por ter menos ferragem, né, ela era mais silenciosa do que uma guitarra com cabeça, né, com headstock. Então, para mim, foi a primeira experiência com uma 8 cordas, já foi headless, o braço dela fininho. Então, foi bem tranquilo, gravei. Qual que é a afinação dela? Ela era em drop Mi, drop E. No Drop Mi, o que? É Mi mesmo? É Mi mesmo, só que 8ª lá embaixo. Ah, então é a afinação normal da guitarra. Afinação normal, exatamente. E a 8ª corda é o quê? A 8ª era em Mi. Ah, então tem um Mi Entendeu? oitavado grave. Isso aí. Entendi. Então, foi tranquilo até de tocar com essa guitarra, porque por ela ser headless já facilitou um pouco para ser uma guitarra mais leve, ela era menorzinha, porque eu também ia brigar com esse lance do tamanho da escala, né? Guitarra com traste muito longe do outro, mas aí foi tranquilo. Mas fica como? O gravão Mi, a outra corda... Fica Si. Si, tá. Igual o baixo mesmo. Isso aí. Tá. E aí foi uma experiência legal. Eu não pretendo fazer outros sons com 8 cordas, porque é mais setup para levar, né? Mais guitarra para levar e também, assim, é um instrumento que é difícil de tocar, cara. E fica muito pesado o som, né? Fica. E essa corda de baixo, ele é o quê? Seria a 4ª corda do baixo? É equivalente, como se fosse a 4ª. Mas aí afina em Mi, né? Não fica frouxão, não? Não fica não. Porque tem uma... Eu usava multiscale, né? Que a parte de cima dos trastes ela é maior do que a parte de baixo, né? Entendi. Essa Então, guitarra também, é assim. Ela é assim, então isso facilita ter uma afinação com a corda um pouquinho mais justa, né? Entendi. Só que o grande lance ali foi realmente tocar limpo naquela guitarra. Então foi um desafio, foi meu primeiro contato e já gravei um som. E no estúdio você teve dificuldade, assim? Ou já chegou, já estava sabendo lidar com isso? Até que não, porque eu parei para estudar ela e já escrevi um som nela. Eu não tinha um som escrito com ela, entendeu? Um som escrito para ela. Eu escrevi com ela mesmo. Entendi. Então já foi tranquilo. Na hora que eu tive que gravar, eu já estava adaptado. Já realmente estava... Tava com a mão afiada pra guitarra. Já tava... Porque assim, cara, eu também comecei tocando metal, não sei se você sabia disso. Sei. E eu parei nas 6 cordas, né? Com as 7 cordas eu já não tava mais no metal. Mas 7 cordas pra você é antigo isso, né? Isso. Na verdade... 7 cordas é antigo, cara. Antigo. Eu comecei em 2014 com as 7 cordas, né? E desde então eu aposentei as 6 do meu repertório, porque era o que acontece. Eu tive várias bandas de metal durante a adolescência e tal. E aí, passando os anos, as bandas queriam ser mais pesadas que eu tinha. E a gente abaixava a afinação. Até um ponto que a 3ª corda sol veio encapada. Aí eu não curti. Na hora de fazer os solos, os fraseados, a 3ª encapada eu não curtia. Ué. Aí eu falei, cara, tem que ter uma forma de continuar com a 3ª do jeito que ela é. Aí veio as 7 cordas. E foi mais ou menos na época que eu conheci o Gente, né? Foi nessa época. Então, qual foi a primeira referência de Gente que você teve? Então, foi uma história assim, até engraçada, porque eu sempre curti metal e a minha ideia era sempre tocar reggae, sempre gostei disso, né? Foi o que me fez tocar. E aí eu queria ter uma banda que eu tivesse uma possibilidade de repercussão, né? De conseguir que meu trabalho alcançasse mais pessoas e tal. Então, quando eu me dei tocando assim uma guitarra razoável, de que tocava já limpo, já conseguia tocar em pé legal no show. Eu gostava muito de metal melódico. Só que as bandas de metal melódico já eram enormes, já eram muito famosas e tal. O new metal também, que foi um estilo que eu gostei muito, Korn, né? Limp Bizkit, gostei muito, curtia muito essas bandas, curto até hoje, mas já eram dinossauros já bandas de milhões aí, né? Sim.
E o metalcore, que foi, acho que a banda mais referência do metalcore, acho que foi o Killswitch Engage, que foi uma banda que fez trilha por Resident Evil, ganhou o Grammy. Quando o metalcore apareceu, eu consegui entrar no metalcore. Só que ele já também era grande, já tinha banda com trilha em filme, tinha nos Jogos Mortais também, eu acho que o All That Remains já tinha música nos Jogos Mortais. E aí, quando apareceu o Djent, como é que eu descobri o Djent? Eu queria comprar um cabeçote para mim, eu tinha uma guitarra de 6 cordas, e eu ia comprar um Pive 6505. Quem é do High-Gain sabe que esse ampli é a Vera, só não tem clean, né? Esse que é o problema. O clean dele é sujo pra caramba. E esse ampli é um ampli muito conhecido. E eu tava buscando e tal, e aí eu vi um review de um tal de 6534, que era da Pive também, os dois são da Pive, só que ele tinha um clean bom. Ele era tipo um upgrade do 6505. Aí fui ver o review. Aí quem estava fazendo o review era um guitarrista chamado Misha Mansur. Esse cara é o fundador do Periphery, né? Que é a banda mais conhecida aí do Djent, né? Que é o progressivo moderno. E aí ele fazendo um review, cara, nunca tinha visto aquela digitação ali, aquele fraseado e tal. Falei, cara, que doideira. Aí ele falava Djent, toda hora essa palavra Djent. Isso aqui é meio Djent, isso aqui. Falei, pô, que troço é esse? Aí entrei no Google, isso aí foi em 2013, final de 2013. Aí eu entrei no Google, escrevi Djent. Aí apareceu Periphery, Animals as Leaders e apareceu Intervals, que na época, o Intervals hoje em dia ele é meio fusion assim, né? Mas ele era mais metal antigamente. E era 7 cordas, todo mundo 7 cordas. Só o Animals que já era 8 cordas, né? O Tocinha Base já usava 8 cordas. Aí eu falei, cara, só tem 3 bandas, né? Periphery, Animals e Intervals. Só tem essas 3 bandas que apareceu aqui no Google. Eu falei, cara, é minha chance de entrar em algo que está começando pela primeira vez na vida, cara, dentro do metal. Você teve, então, realmente essa visão, assim. Estratégica mesmo. Sim, acabou que foi um pouco sem querer, mas eu queria que meu trabalho chegasse a mais pessoas. Porque você já estava na cena do metal e você estava vendo que o negócio não tinha talvez um diferencial. Sim, a ser sincero, eu acho que eu chegava sempre atrasado, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, eu sempre fui fã de Angra, né? Sempre fui fã de Halloween, né, e tal. Mas quando eu comecei a tocar, os caras já faziam turnês no mundo inteiro, entendeu? E eu não via nenhuma banda começando na época. Por exemplo, a gente tocava nos eventos, nos festivais, não tinham bandas de metal melódico começando. O new metal, muito menos, que já eram bandas do mainstream quase, né? O metalcore quase a gente chegou. A gente pegou muita barreira ali na época, porque a gente teve proposta para se mudar e tal, e na época só eu vislumbrei essa situação e todo mundo tinha outros afazeres, a banda meio que se perdeu. Tinha nome essa banda? Né? Tinha uma banda chamada Hellbreath. Para quem é do Rio, principalmente Jacarepaguá, já ouviu falar nessa banda de metal aí. E a gente tocou em bastante eventos e tal. Mas o Djent, quando eu encontrei esse gênero, eu não tinha guitarra de 7 cordas, eu tinha de 6 e eu achei só essas 3 bandas. Eu falei, eu não sei se tinham outras, podem ter outras, mas eu não encontrei. Aí eu falei, cara, é minha chance de tocar em algo que está começando. Aí o que eu fiz? Eu tinha 2 guitarras de 6, vendi e peguei uma de 7, que até tá com Meet, né? Tá de 7, tá com Meet. Aí, e o que acontece? Por que eu vendi as de 6? Eu sabia que ia ser um novo instrumento. E essa dificuldade de aprender a tocar esse novo instrumento, de tocar ele limpo e tal, de ter pegada para tocar, ia me tirar da zona do conforto e eu ia bater tanto cabeça e ia voltar para minha de 6. Vou tocar de 6 mesmo. Eu falei, cara, eu vou ter só uma de 7, que eu vou ter que aprender a trocar nesse troço. E aí eu fiquei nas 7 cordas, comecei a estudar, e aí em 2014 eu peguei uma miscelânea de riffs que eu tinha e fui pro estúdio. Aí fui gravar Agrados, que é o primeiro single do Vitalismo. Mas ali foi 2014 isso. Foi em 2013 que eu descobri o Djent. E em 2014 você 2014 eu já gravei. Mas eu precisei de uns 6 meses assim com ela, com a guitarra, para entender e ouvir as mesmas músicas. Porque até para ter influência era difícil. Tipo, tinha um álbum de uma banda, um EP com 5 faixas de outra. Só que o Djent é isso aqui. O Djent, o gênero, tem, sei lá, vamos botar aí 15 músicas. Então, a gente ficava meio assim, cara,
Eu ficava, né, no caso. Ficava meio assim, cara, como é que eu vou fazer o gente? O que é o gente, né? Mas quem deu essa expressão, você sabe? De onde que veio? Foi cunhada? Então, na verdade, essa expressão veio do Misha, né? Do Misha Mansur, desse fundador do Periphery, com o timbre que você tirava da série. Entendeu? Seria entendi. isso, né? Esse groove, né? Que tinha nas 7 cordas. E essa palhetada mais cortada, que arranha a mix, assim, né? Seria o que caracterizava o gente. É que som mais metálico, né? Isso aí, mais metálico. E muita gente acha que aquilo é muito ganho, não é. Aquilo é pouco ganho, é só a palhetada, a envergadura, o ângulo da palhetada, né? Que vai influenciar em tirar aquele som ali. É pouco ganho que usa. Eu entendi. É aquela palhetada com um pouco de... Você arrasta um pouco, né? Isso, como se fosse uma cortada, né? Um serrote, assim. Que inclusive, assim, por exemplo, eu gosto de usar isso por influência do Joe Scofield. Ele usa muito essa palhetada assim lá perto da ponte, né? E você tira um som completamente. Sim, exatamente. Porque a guitarra tem isso, né, cara? Você mudou onde você toca a palheta, você muda o som. O ângulo, você muda o som. É outra expressão. A dinâmica, tudo você muda, né? Muda tudo. Como você entrega a nota, né? Muda tudo. Sim, sim. E o gente, aí depois depois que eu lancei a Grados, eu descobri que tinha um guitarrista já fazendo gente no Brasil, que é o Michel Oliveira, dá os créditos aqui pro Michel. Ele estava fazendo gente, né, no Brasil. Então, mas com uma banda? Na época, eu acho que ele era projeto solo. Entendi. Ele era projeto solo. Aí depois ou ele tinha outras bandas antes, eu não lembro exatamente isso, mas eu sei que eu conheci ele pelo projeto solo dele. Entendi. E ele fazia gente também. E continua fazendo? Continua fazendo. Entendi. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.